Senhor me trouxe um assunto nesse instante, irmãos. Já contei isso uma vez, vou contar aqui. Uma vez eu fui atender uma busca de dons e eu passei a manhã inteira daquele dia lendo tudo que era referente à busca de dons, né? Li, orei bastante. Aí cheguei no culto, eu fui visitando o povo. Deus me revelou uma palavra que não tinha nada a ver com o que eu tinha lido. Quando eu subi no carro para voltar embora, que eu me lembrei de tudo que eu tinha lido durante o dia, né? Então, bem-aventurado aquele que crê na revelação de Deus, irmão. Espírito de Deus passa no meu coração, no coração da igreja e traz o pão segundo a necessidade da igreja, irmão, né? Só vou achar aqui onde está escrito, já passo para os irmãos. Glória a Deus. Achei, irmão, está em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, a ressurreição. A igreja fica em pé, por favor. 15 de 1 aos Coríntios, a ressurreição. 15, primeiro livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O Senhor colocou no meu coração. A ressurreição, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se eu retiver-vos tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, é que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, e a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força,
porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aqueles que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam? Comemos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como o de trigo, ou de outra qualquer semente? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se em corpo, o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Capítulo bastante comprido, né, irmãos, do apóstolo Paulo,
com toda a luz de Deus, com toda a sabedoria que o Senhor tinha derramado sobre ele, explicando, irmãos, a igreja de Corintos a respeito de Cristo, a respeito da ressurreição, a respeito de uma nova vida debaixo da graça, a respeito, irmãos, daquilo que às vezes o homem se confunde, das igrejas bem na comunhão, que o homem se confunde, que o homem às vezes, irmãos, quer achar tanta explicação daquilo que o homem, desde que o homem se conhece por gente, ele quer saber o que tem do outro lado, o que espera, para onde vai, como funciona, como é a morte, o que tem dentro da morte, o que guarda dentro da morte, o que é o aguilhão da morte, o que é o reino da morte, o que é a casa da morte. Dá glória a Deus nesta tarde. O teu Jesus, ele desceu lá na profundeza do abismo, arrancou a chave da morte da mão de Satanás, e hoje ele reina, e você já carrega o direito da vida eterna em glória um dia no céu, irmãos. Havia muita dúvida, havia muita confusão a respeito da ressurreição. Um cria, outro não cria, outro aceitava, outro não aceitava, outro às vezes participando da própria igreja, fazendo parte da mesma comunhão, mas quando chegava a hora de questionar, de perguntar, de querer entender como seria a vida após a morte, muitos diziam, não há ressurreição. Se não há ressurreição, irmãos, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa crença. Ou quando somos batizados e alguém coloca a mão na nossa cabeça, o ancião dado por Deus esta ordem, ele diz, irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo Nazareno te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e imergimos na água, no símbolo, bendito Senhor, da morte e a ressurreição de Cristo. Se não cremos que Cristo ressuscitou, se não cremos que a morte foi vencida, se não cremos que todo o império da morte foi derrubado, se não cremos que além desta vida, além deste corpo carnal que habita neste mundo pecaminoso, existe dentro de nós uma alma sendo transformada, sendo guiada a cada dia pela palavra, pelo hino, por aquilo que tem dentro de nós, pela presença de Deus dentro de nós, e a cada instante, tudo aquilo que é mortal, tudo aquilo que é corruptível, tudo aquilo, bendito Senhor, que é carne, ela vai sendo transformada pela presença de Deus, ela vai preparando o homem, preparando a mulher, para que o dia que essa casca tiver que voltar ao pó, irmão, a nossa alma possa estar incorruptível diante do Senhor, possa estar selada para o dia da redenção, possa estar selada para o dia da vitória, possa estar selada para o dia que o céu vai se abrir e que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Se você não crê nessas coisas, receba o dom de crer nesta tarde, aleluia. O primeiro passo, a primeira força, o primeiro sentimento que tem que ter dentro do teu coração, não é congregar pelo carro, pela casa, por acertar o casamento, acertar a vida, ou para curar a tua carne, é porque Cristo morreu no madeiro da cruz, pelo amor da tua alma, desceu na profundeza do abismo, arrancou da mão do demônio a chave da morte, a chave do inferno, purificou o céu, aleluia, porque lá teve uma guerra, lá também teve uma luta e Satanás foi jogado de lá. Está escrito, irmão, que o acusador dos seus irmãos, aleluia, foi lançado desde o céu, e Cristo justificou quando ressuscitou, aleluia, pelo amor da minha e da tua alma. Dá um glória a Deus nesta tarde. O teu Jesus não está morto, o teu Jesus não está sepultado lá na Palestina, o teu Jesus, aleluia, ele está num trono ao lado de Deus Criador, olhando pela minha, pela tua alma, pela minha, pela tua casa, respeitando a fé dentro do teu coração. Nesta tarde, dá mais um glória, aleluia, teu Jesus vive! Vive! Aleluia! Não pode haver dúvida, né? Não foi uma mentira dos judeus, foi uma história contada, aleluia. Porque eu creio numa reencarnação, eu creio no movimento desta forma, eu vou pregar o que Deus me traz, irmão, aleluia. Eu creio porque alguém do passado um dia falou comigo, alguém escreveu isso, alguém fez aquele outro. Que diz o Senhor nesta tarde, se você crê que há uma só morte e uma só ressurreição em Cristo, por esses dias eu rasgo o inferno e dou um sinal na tua casa.
Alamassalaia. Aleluia. Aleluia. Ou a vinda de Cristo foi em vão, ou anunciamos uma vida eterna que não existe. Aleluia. Ou aguardamos nesta vida só o que é melhor. Morremos. Alguém sonha, ou entende, ou acha que volta em novas vidas? Bem-aventurada é a tua alma, que sabe que quando os seus olhos se fechar, o dia que ele se abrir vai ser no reino da minha glória, pisar nesta terra nunca mais. Aleluia. Pisar nesta terra nunca mais. Bem-aventurado é o teu coração, bem-aventurado é os teus olhos que já se abriram, bem-aventurado é os teus ouvidos que não estão mais entupidos, e que a voz da minha palavra tem livre acesso dentro da tua mente, que a cada dia você percebe que a tua carnalidade vai ficando, o que você não conseguia ontem, consegue hoje, o que não conseguiu hoje, consegue amanhã, o que não conseguir amanhã, consegue depois da manhã, mas a cada dia é um passinho na escadinha subindo rumo a Sião celestial, a cada dia um passinho, um passinho, um passinho, vai vencendo, um dia vence a fome, outro dia vence a tribulação, outro dia vence a tentação, outro dia vence o desprezo, outro dia vence a mentira. Eu estou sentindo Deus aqui, você crê? Hoje você sai daqui selado para a vida eterna. E a cada dia vamos ser nos transformados. Quem te conheceu há um mês atrás já se assusta hoje. Quem te viu há anos passado, hoje olha o que houve com essa mulher, o que houve com este homem. Aleluia. Mudou a forma de falar, mudou a forma de agir, mudou a forma de entrar e sair. Quando ele chega, antigamente ele era a alegria da festa, com tanta piada, com tanta história. Aleluia. Hoje, quando eu estou provado, eu gosto de ligar para ele. Ele fala umas palavras tão bonitas, ela fala umas coisas tão bonitas que mexe dentro do meu coração. O que houve? É Cristo. Porque ele vive, porque você não nasceu de novo no nome de morto. Amacatalamaya, você nasceu, aleluia, e passou a viver uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador que vive, aleluia. É esta a palavra desta tarde, irmão. Deus vai rasgar a dúvida do coração de alguém, da casa de alguém, aleluia. Glória ao Senhor. Saiba, ainda que te falem tanta coisa, ainda que anunciem tanta coisa, guarda esta palavra nesta tarde. Quando você fechar os teus olhos aqui, para nunca mais se abrir, você não vai acordar aqui de novo, nem no ventre de ninguém para nascer, para purificar os teus pecados, para viver de vidas passadas, para salvar. Não, a minha palavra tem poder de fazer o teu ego, o teu coração, tudo aquilo que é mal, ser limpo, purificado, transformado, para que o mortal seja revestido pela imortalidade, o pecado pela vida de Cristo, para que você possa nascer, aleluia, numa nova criatura todo dia, lavado pela minha palavra, purificado, limpo, e um dia, quando teus olhos abrir, será no céu. Eu não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Tenha franqueza de anunciar essas coisas, tenha franqueza de quando alguma dúvida quiser te tomar, quando vierem alguém, mas olha, caligrafia é igual, mas isso é igual, mas isso estava aqui dentro, mas isso estava não sei na onde. Eu vou pregar o que Deus me traz, irmão, na comunhão desta igreja, aleluia. Quem está na live aqui dentro, Deus vai derrubar algum templo que construíram na tua casa, que o céu não existe, e que um dia tu vai voltar para pagar o que você fez. Te diz o Senhor, eu ainda vou te purificar aqui, aleluia, e quando você deitar e dormir, você vai acordar no reino da minha glória. O reino da minha glória. Então esta palavra tinha dúvida. A cidade, o povo, uma nação valente, forte, importante, tinha dúvida, isso, aquele outro.
Mas Paulo tinha certeza. Olha que coisa linda, irmão. Aleluia. Este Jesus, e que foi crucificado, sepultado, e que foi visto por Cefas, Cefas é Pedro, que foi visto por Pedro, foi visto pelos discípulos, foi de Canassúria, foi visto, aleluia, por muitos que estavam em Jerusalém, naquele templo, e também viram ele subir ao céu, né, irmãos? Também viram quando ele foi subindo, né? Quando a terra foi olhando, e foi vindo o Criador subir. Você crê? Do mesmo jeito que um dia ele subiu, as nuvens cercaram ele, e daqui a pouco as nuvens foram fechando, e a cabeça começou a atravessar as nuvens, daqui a pouco começaram a enxergar só os braços, daqui a pouco foram olhando os braços, o corpo foi sendo encoberto, aquele corpo na Súria, que estava sendo, irmão, purificando, o corpo de Cristo que entra no céu, irmão, na sua excelência, na sua glória, onde ele foi subindo, ele foi sendo transformado, daqui a pouco a nuvem cobriu, ele passou para cima, ficou só a nuvem. Você crê? Vai chegar o dia que a nuvem vai começar a se abrir, e alguém vai dizer: que som é esse? Que barulho é esse? Parece que o céu está diferente, parece que a lua está diferente, as estrelas estão diferentes, parece que o sol está diferente. É o Senhor que vai estar vindo, ele foi daqui para lá, bendito o Senhor, ele vai vir de lá para cá para buscar a igreja. Dá glória a Deus nesta tarde, dá para mim aquilo que você precisa, eu vou retribuir na tua vida com força, com poder, com virtude, com glória, com dom, com santificação, com fé. Acredite, o céu existe e o teu Jesus vive. Alguém diz assim? Alguém diz assim? Alguém diz assim: por que sempre que oramos, às vezes alguém me questiona, iniciamos, encerramos no nome de Jesus? Porque como lemos aqui, irmão, respeitamos a todos, né? Os apóstolos, a história conta que alguns morreram crucificados de cabeça para baixo, né? Outro degolado, outro foi arrastado pela praça da cidade. Homens, mulheres, que foram santificados pelo mesmo Espírito que me visita e te visita hoje, purificados, ganharam força para cumprir os dias dele, mas morreram. Chegou o dia que alguém, chegou o dia que alguém pegou o corpo de Pedro, olhou e falou: Pedro se foi, meu amigo, cumpriu a carreira, guardou a fé, né? Agora aguarda a vinda de Cristo. Teve o dia que João se foi também, teve o dia que Maria, mãe de Jesus, também se foi, teve o dia que Madalena também se foi, mas sim, irmão, teve o dia que Paulo se foi, sobrou só as cartas, sobrou só as lembranças. Teve o dia que chegou a notícia: acabou, Paulo venceu a carreira, venceu a carreira, só sobrou um corpo. Ainda que alguém pudesse ter até dó de enterrar, alguém pudesse olhar e falasse: um dia eu vi o lenço desse homem curando, um dia eu vi Pedro andando e a sombra dele passava onde estavam os enfermos iam sendo libertos. Eu quero segurar esse corpo aqui comigo, não quero enterrar. A igreja na comunhão, irmão, é como se quando a gente tem um perfume, o cheiro é maravilhoso e ele acaba. Tem dia que nós olhamos para o frasco, aleluia, dá dó de jogar o frasco fora, dá dó de desfazer do frasco. Ainda que alguém olhasse para o corpo de Pedro, dos apóstolos, e falasse: não quero enterrar, não quero colocar no sepulcro, mas vai chegando uma hora, irmão, é carne, é corruptível, aleluia, ele veio do pó, ele veio da terra, ele vai voltar para a terra. Ainda que passe uma coisa, ainda que faça como faz no Egito, que mumificaram, chega uma hora que não dá para guardar mais, que não dá para estar perto mais, chega uma hora que tem que voltar para a terra, chega uma hora que tem que ficar sozinho, e não ressuscitou até hoje, mas aquele que nós oramos aqui no nome dele, ele morreu, foi enterrado, ao terceiro dia a morte teve que se abrir, e ele saltou e vive. Dá mais um glória. Quando você orar e pedir, fale: por Jesus, o meu Salvador, Deus, olha pela minha casa. Ia Jesus, ia Lamanaia, olha pela minha casa.
olha pela minha casa. Esses tempos atrás, faleceu meu amigo. Quantas palavras, aleluia, quantas glórias, quantos dias de culto com 3.000 pessoas presentes, e a presença de Deus o tomava. Mas chegou o dia que foi embora, ainda que olhava, já não tinha mais o perfume, já tinha ido, estava só o frasco, aleluia. Diamando, canatu vertiare, urria na maia. Não, vou fazer isso, aquilo, não quero enterrar. Você segura por 2 dias, 20, 30, sei lá quanta coisa tem hoje. Mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que vai decompondo. Chega uma hora que vai terminando. Chega uma hora que você tem que deixar, como está escrito no Salmo: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor te recolherá. Por mais que você ame, você não pode entrar junto no buraco, você não pode ser cremado junto, você não pode ficar na cova junto. Você chega até lá, se você pudesse, não deixava ir, mas tem que ir, aleluia, porque a carne volta ao pó, aleluia. Na sua, Jesus, né? E Jesus, chegou uma hora, a palavra já vai acabar, aleluia. E quando nós temos saudade, irmão, meu avô foi cooperador por mais de 40 anos, tem o meu nome, tem tarde que me dá uma saudade, alianda yalama salamaia, da fé do coração daquele homem, aleluia. Eu guardo no meu coração tudo aquilo que eu vi. Tem dia que eu estou provado em Sorocaba, eu passo a mão no meu carro, vou até o cemitério, é a palavra, irmão, Deus me trouxe aqui agora. Vou até o cemitério onde ele está, vou lá, fico olhando, a vontade de pegar, trazer de volta, conversar, carregar, a vontade de ouvir aquela voz de novo, aleluia, o Todo-Poderoso, mas não dá, o que estava lá dentro era do céu, já está guardado, ali sobrou o pó, não tem mais nada. Canamana suia, não tem como guardar o frasco, mas o frasco de Cristo ressuscitou, andou volta na súria, na imortalidade, no corpo santo, e vive. Por isso ora por ele, clama no nome dele, chora no nome dele, implora no pé dele, bate na porta dele, dá glória para ele, dá aleluia para ele, dá tua vida para ele, fala a língua quando ele te dá, toca, visita, atende ao pobre, porque ele vive e a tua alma viverá. E a tua alma viverá. Na Manaia, Jesus. Não é esta palavra. Não é esta palavra. É esta palavra. É esta palavra desta tarde. Aleluia. Aleluia. Cata salamaia. E canassuia. Dá mais glória. E ele prometeu assim ainda, eu subindo, o meu Espírito desce sobre a terra e visitará todo aquele que crer no meu nome. Esse Espírito está aqui, aleluia. Se você crer, receba ele, passando como um vento sobre a tua alma, no nome do Senhor Jesus, agora. Esta palavra. Yala, katasalamanaia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, amando, catanassúria, urria Jesus. O mesmo João, irmão, a palavra já vai acabar. O mesmo João, nos últimos dias de Jesus aqui na terra, Jesus disse ele para Pedro: e o que será feito daquele que tu reclina sobre ele? Ah, que ele deixa, que fique até que eu volte. Aleluia. Os anos passaram. E João está lá velho e não morre. E ando, que tá Yossúria. Chegou uma hora, jogaram ele lá na ilha, lançaram. Lugar de criminoso, dá para pegar de tanta coisa ruim. Matar esse velho aí. Esse velho vai morrer aí.
Mas vai fechar a terra para ele, vai ficar escondido, é só água, não sai daí, só tem demônio, só tem coisa ruim, ele vai ficar aí, aleluia. Mas quando jogaram ele lá, a promessa estava junto com ele, aleluia. Daí ele viu Jesus, mas ele viu como? Com furo na mão? Como viu Tomé? Deus está aqui, irmão. Teu candô, minha manda, catanaia. Olha, irmão, Deus sabe o preço que eu pago pelo dom que Deus me deu, o que eu passo. Mas vive Deus que eu vou pregar o que Deus me revela, irmão. Glória ao teu nome. Para Tomé ele ressuscitou, corpo ressuscitado. Dedo no cravo. Dedo no furo da mão. Está aqui Tomé. Olha o lado. Sou eu, olha a marca dos cravos. Sou eu, cadê a morte? Venci a morte, estou aqui. Catalamaia. Andou vertendo a mano suya. Mas o corpo terra de Jesus não podia voltar para a terra. Ele tinha que ser do corpo ressuscitado. E quando ele foi subindo, ele foi se transformando no corpo ressuscitado. Era o Filho voltando ao Pai. O corpo glorificado pelo próprio Deus. Transformado. Quando o João viu, daqui a pouco o João viu um barulho. Olhou para trás. Ele viu alguém com cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, Amaia, Catanassuia, a voz como um trovão, como muitas águas. Glória ao nome do Senhor Jesus. A palavra está acabando, irmão. Isso é para você crer que só tem um que é o primogênito dos mortos. Se alguém pode vir até ti, é o Espírito de Deus e Jesus, que é o único que ressuscitou. Então esta palavra, há em paz para a tua casa, há em paz para a tua casa. Ainda bem que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Mas o que Deus está fazendo dentro da tua alma, sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Deus seja louvado. Amém. Vem agradecer para nós, irmã. Vem, irmã, agradecer para nós. A igreja na comunhão. Mamara vai agradecer para nós. Igreja, dá glória a Deus, irmão. Ele é digno do teu louvor. Ele é digno do teu glória. Aleluia. Ele vive. Ah, mas eu às vezes pedia para alguém. Não, peça para Jesus. Ele vive. Glória ao teu nome. Damos graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Oh Deus, nos colocamos diante de ti, Senhor, na tua presença, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra abençoada que o Senhor mandou, Pai. Oh Senhor, nós queremos agradecer pelo teu amor, Senhor, meu Pai, que nos envolve, pela tua misericórdia, Senhor, que, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus nos cobre, Senhor, pelo teu sangue, Senhor, que tem nos coberto todos os dias, Senhor, pela tua graça, Senhor, que tem nos transformado, Senhor. Te agradecemos, Pai querido, pelos hinos que foram entoados aqui, Senhor, por cada musicista, Senhor, por cada músico, Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos por cada irmão que entrou por estas portas nesta tarde, Senhor, por este culto abençoado, Senhor, que a tua presença transbordou em nós, Senhor. Te agradecemos, Deus querido, Pai amado, pela tua presença grandiosa neste lugar, Senhor, meu Pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, meu Pai, por esta sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ser constantes na tua presença, Senhor. Nos ajuda a ser íntegros, Deus querido, Pai amado, e nos ajuda a crer, Senhor, que o Senhor ressuscitou pelas nossas vidas, Pai, e que nós moraremos contigo na glória, Senhor. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós veremos a tua face como o Senhor é, Pai. Que Deus querido, Pai amado, nós cantaremos na tua glória, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesta tarde, Pai, e que a tua palavra, Senhor, meu Pai, seja vivificada em nossos corações, Senhor, que nós possamos ver, Senhor, meu Pai, e viver, Senhor, a tua palavra, Deus,
Que esta palavra se cumpra na nossa família, Senhor, nos nossos filhos, Deus querido Pai amado, em todos aqueles que nós amamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, meu Pai, abençoa também, Senhor, meu Pai, nesta tarde as coletas, Senhor. Sim, Senhor, abençoa aqueles que vão ofertar e aqueles que também não puderem ofertar, Senhor. Estejam com eles, Pai. Estejam abençoando, Pai. Esteja prosperando na vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mas a melhor oferta das nossas vidas é estar na Tua presença, Senhor. É crer que o Senhor vive, Pai. Que o Senhor vive, Deus querido Pai amado. Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todos sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. A igreja, irmão, que crê que o Senhor vive, dá um glória gostoso, né? Vamos encerrar com aquele glória, dizendo ao Senhor, Tu vive, aleluia, e aí eu vivo por Ti. Glória ao Teu nome. Deus seja louvado. Amém. Tomara, já aproveita, fala das coletas, né? Já aproveita. Vocês estão contentes, irmão? Vocês estão contentes? Você crê que o teu Redentor vive? Aleluia. A irmã Mara vai falar alguma coisa das coletas, das ofertas, né? A igreja continua na comunhão. Deus seja louvado. Agora nós estamos no momento das ofertas. Que toda a irmandade possa contribuir com as ofertas. Nós sabemos que temos a reforma do bairro do Limão, uma igreja linda que está fechada. Acho que toda a irmandade pôde ver aí nas redes sociais, quando o irmão Rodrigo postou. É uma igreja maravilhosa, grande, que está ali fechada e que nós precisamos fazer uma reforma. Essa reforma vai custar perto de R$50 mil. Mas nós cremos, em nome de Jesus, por fé, que essa igreja vai ser reaberta, em nome do Senhor Jesus, e muitas vidas poderão dar glória a Deus naquele lugar. Eu creio em nome de Jesus. Também temos a reforma de Sorocaba, né, irmão? Que também acho que está na fase final, porém precisa da nossa ajuda também. Toda essa coleta que é feita da Irmandade é revertida, né, para a obra do Senhor. Contribuir na obra do Senhor também é uma forma de adorar a Deus, porque essas reformas, essas coletas, elas vão, né, para a reforma e é uma transparência, isso é passado toda a Irmandade, todos nós podemos ver aquilo que está sendo usado. Tem os ar-condicionado também ali, né, de Sorocaba, Jorge Wecker? Sorocaba mesmo, que precisa ser colocado. Então a obra está crescendo, precisa da nossa ajuda e que cada irmandade possa contribuir com esta obra. Também tem aí na live, se os irmãos quiserem contribuir, nossos irmãos que estão assistindo, tem o Pix que está aí gravado na live, né, irmão Bruno? E na descrição, né, da live, mas é alfaville@ccacristã.org.br. Está tão pequenininho que eu não estou nem enxergando. Mas é isso, alfaville@ccacristã.org.br. Aqueles que querem contribuir pela live. Então, que todos possam abrir seu coração e contribuir para esta obra. Deus se agrada, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra precisa. Então, eu quero agradecer já a toda a Irmandade e agradecer a minha oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Não, irmã, ora. Já ora, depois nós cantamos. Já ora pelas ofertas. Todos já prepararam? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, queremos apresentar todas essas ofertas, Senhor. Que o Senhor, Pai querido, Pai amado, possa multiplicar, Senhor, essas ofertas. Que ela possa ser, Senhor, abençoada, Deus. E aqueles que não puderam, Senhor, abençoar, que também sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus. Porque nós sabemos do desejo do coração de cada irmão, Pai. Deus querido, Pai amado, que seja próspero, Pai. Que possamos, Deus querido, Pai amado, empregar, Senhor, meu Pai, esses valores na Tua obra, Senhor. Para que
vidas sejam resgatadas, Senhor, para que vidas sejam, Senhor, meu Pai, escolhidas e chamadas, Deus, para a Tua presença, Senhor. Abençoa, Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, toda essa irmandade, Senhor, meu Pai. Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos em nome